Fala galera, bem-vindos a este canal, espero que você esteja bem. Mais um vídeo aqui com aquilo que Deus colocou no meu coração e eu espero assim que tenha te edificado de alguma maneira. E hoje Deus colocou algo no meu coração para falar que é sobre maturidade. A gente vai falar sobre maturidade. Aliás, a gente vai tentar juntos definir e entender o que a Bíblia diz sobre maturidade. Porque muitas vezes a gente vê crente que já caminha com o Senhor, sei lá, há 20 anos, mas que parece que ainda está bebendo leite. E outras vezes a gente vê uns cristãos que caminham com o Senhor, sei lá, 1 ano, 2 anos, mas já maturou tanto que parece que é velho de casa, já está lá há 20 anos. Né? E como identificar, como saber se eu estou maturando, como saber se eu estou caminhando para maturidade, como saber se eu já sou maduro. E eu acho que é a própria palavra de Deus que vai nos dar resposta para isso, né? Martinho Lutero falava que a palavra de Deus ela é um livro auto-interpretativo. Cara, e eu acho que faz total sentido isso. Mas vamos junto, bora comer o rolo e ver o que as escrituras têm para nos dizer acerca da maturidade. Se você está na sua casa, pega a sua Bíblia, que eu acho muito importante a gente aprender a usar a Bíblia de papel, sabe? Ter cheiro de papel, ouvir o papelzinho, o barulhinho da folha, sabe? Mas se você está no seu carro, ouve, depois você consulta, seja como os bereanos e vai ver se está tudo certinho, batendo com as escrituras. E se eu falar alguma coisa aqui que está errado, pelo amor de Deus, me manda mensagem que eu vou excluir esse vídeo na hora, porque não vai te edificar. O que te edifica não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Amém? Então bora lá. Livro de Hebreus, capítulo 5. Cara, livro de Hebreus. Coma esse livro. Esse livro, ele não é pra neném. Ele já tá te forçando assim, ó, tem que amadurecer. Chegou a hora de amadurecer. Chega de leite. Ele é um livro que vai falar de coisas difíceis. E a gente não sabe ao certo quem que é o autor desse livro. Alguns acham que é Paulo, outros acham que poderia ser Clemente. Eu li um estudo que eu até concordei em bastante coisas que poderia ser Clemente, mas também acho que pode ser Paulo. Enfim, não sei exatamente quem foi que escreveu, mas de fato é um livro que foi escrito com um público-alvo, que eram os judeus, porque ele traz muito aqui da cultura deles, sabe? É um livro que fala de coisas, né, da lei ali, que é só quem já sabia mesmo que ia entender, né? Então vamos lá. O que vai dizer pra gente aqui no capítulo 5 de Hebreus? A gente vai começar a ler a partir do verso 11. E eu tô lendo na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. E vai dizer assim, olha o que diz isso aqui. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça. Eu amo essa parte. Vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo para uma igreja que já eram cristãos que estão caminhando com o Senhor há muito tempo. Ele está falando assim, olha, pelo tempo que vocês caminham com Deus, já era para vocês darem aula desse assunto, né? Porque ser mestre é aquela pessoa que ensina. E aí vocês estão ainda precisando de alguém que ensine para vocês, que dê leitinho para vocês. Porque vocês ficaram com preguiça de comer o rolo, de ouvir, de estudar. Então ele já começa aqui, pá, com uma exortação, falando assim, olha, vocês estão neném, vocês estão no leite ainda. Já era para estar, ó, muito maduro, você já é crente velho de casa. Aí ele segue assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tá dizendo aqui, olha, aquele que já é maduro, que está lidando com coisas sólidas, ele consegue discernir o bem e o mal. Ele já tem as faculdades da justiça exercitadas, ele já maturou. Aí depois, o capítulo 5 e o 6, eles são conectados. Quando eles fizeram a divisão de capítulos, eu não sei o porquê que eles dividiram dessa maneira, mas no texto original não teria essa divisão do 5 para o 6. Então o texto basicamente continuaria. Então vamos continuar aqui no capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Ou seja, tá falando assim, então, já que vocês já deviam ser crente velho, crente maduro, eu vou presumir que vocês já sabem essas coisas. E agora a gente vai falar daquilo que é perfeito, daquilo que é pra gente grande, coisa de gente madura.
Mas antes de falar de coisa de gente grande, de coisa de gente madura, ele vai dar pra gente aqui 6 elementos. Que é aquilo que ele tá dizendo assim, ó, não vou falar disso só se tiver tempo. Vamos ler aqui, ó. Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. E depois disso ele segue falando de coisas realmente difíceis de entender. Coisas que são assim complexas mesmo. Só que ele está dizendo aqui, olha, isso aqui é o beabá. É o pacote doutrinário de Cristo Jesus. Você já devia saber isso aqui de cor. Tá? Porque isso aqui é o fundamento, é o alicerce, é o elemento. E não só saber. Como ele disse lá no início, capítulo 11, você tinha que já saber ensinar, ser mestre nisso aqui. Por que ele está dizendo isso? Porque o nosso chamado, e isso é para toda a igreja, aquele que a gente chama de a grande comissão, é ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo que tem aprendido, obedecer às palavras que vos tenho ensinado. Que palavras? Essa aqui. Ensinar o quê? O seu achismo, o seu achômetro? Não, a palavra de Deus. Eu acredito que, assim, o próprio Jesus Cristo, ele tinha o seu pacote doutrinário, né? Ele tinha a sua apostila para novos convertidos, né? Para os ensinos novos convertidos. Ele falou assim, ó, isso aqui que é elementar. Isso aqui é o beabá. Você tem que saber de cor. Você tem que ser apto a ensinar. Ou seja, o que vai definir se você já é um cristão maduro, um cristão que está pronto para falar de coisas perfeitas, de coisas difíceis, é a sua aptidão, a sua capacidade de ensinar essas 6 matérias aqui, que é o pacote doutrinário de Cristo Jesus. E o que mais me deixa chocada, né, e isso foi para mim em primeiro lugar, porque quando o Espírito Santo falou comigo sobre isso, cara, ele pegou pesado, eu estava ensinando. Lá onde eu dava aula na outra igreja, eu ensinava, né? Eu dava aula para os novos convertidos, né? O curso Start. E aí o Espírito Santo falou comigo, olha, a tua apostila não está batendo com a minha. O teu índice da tua apostila é diferente do meu. Vocês criaram uma doutrina elementar melhor que a minha e vocês estão achando que vocês vão chegar longe assim. Não vão, não vão. Não tem fundamento, não tem como eu construir algo sólido sobre vocês, porque a base de vocês não aguenta. Né? A gente pensa numa construção, numa casa, por exemplo. A minha casa, onde eu tô gravando esse vídeo aqui agora. Cara, eu lembro quando nós construímos essa casa. Ficou muito tempo se fazendo a fundação, se fazendo os alicerces, aquilo que vai sustentar a casa inteira. Eu acho que gastou mais tempo no alicerce do que no restante da casa inteira, ou pelo menos quase com o mesmo tempo. Porque por mais que os fundamentos, que os primórdios, não seja a parte mais bonita, a que mais aparece, ela é com certeza a mais importante. Pode chover, pode cair a tempestade que for, e tem dia que cai pé d'água aqui em Belo Horizonte. Essa casa aqui, ó, fica firminha, porque nós temos uma fundação que foi bem feita. Gastou tempo, colocou bastante tijolo, bastante cimento lá. E tem muito cristão aí que não sabe dessas coisas, porque muitas vezes a gente vai ver, é que, ó, arrependimento de obras mortas. Né? Quando fala de arrependimento, a gente só acha que arrependimento está conectado a você parar de pecar. Sim, é isso também, inclui isso, mas é muito mais. Quando fala da doutrina de batismos, cara, quase ninguém responde certo quais são os batismos, porque tá falando no plural aqui. Porque a gente tem mania de colocar tudo no mesmo pacote e achar que é só o batismo nas águas, que é ele que resolve tudo. E quando fala em imposição de mãos? Cara, por que Jesus colocou a doutrina da imposição de mãos como algo que é elementar? Confesso para vocês, essa para mim foi a parte mais difícil de entender. Outra coisa muito legal desse texto também é que o autor aqui, ele traz pra gente como que essa estrutura e como que essa doutrina ela era ensinada. O que deixa muito claro pra gente que era algo que os discípulos, eles tiveram como aula mesmo do mestre dos mestres e que eles davam essas aulas para os seus discipulados. Porque ele traz pra gente aqui, olha só, 6 doutrinas. E ele traz pra gente em 3 pares. Porque ele tá assim, eu vou colocar a figurinha aqui, talvez desse lado ou desse lado, não sei, mas para você ver, mas confere na sua Bíblia. Ele vai dizer assim, então, avancemos para o que é perfeito, não lancendo de novo. Aí começa, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, vírgula, o ensino de batismos e da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, está criando aqui 3 duplas, 3 pares, ou seja, cada uma dessas 2 doutrinas que estão juntas, elas devem ser ensinadas juntas, porque elas estão entrelaçadas, elas estão conectadas, uma se conecta com a outra.
Quando eu comecei a perceber esses detalhes, começou a fazer mais sentido do porquê de certas coisas. Até porque quando fala, por exemplo, do juízo eterno e da ressurreição dos mortos, está extremamente conectado, porque não tem como ter o juízo eterno se não houver primeiro a ressurreição dos mortos. E como que isso vai se dar e quando que isso vai se dar. E em especial essas duas últimas doutrinas que falam daquilo que é, né, os bens vindouros, né, Apocalipse, né, escatologia. Cara, a gente acha que isso é difícil demais, é só para teólogo. Né? Tu lê Apocalipse hoje em dia, né, e todo mundo fala comigo, nossa, Apocalipse é difícil de ler, não me edifica, não entendo nada. É os 7 selos, as trombetas, e Deus Jesus pegando pesado com as igrejas. E eu não sei. Mas a gente chama aquilo que é difícil, né? E quando fala da volta de Cristo, cara, isso é elementar, né? O evangelho, ele tem todas essas bases, que é a criação do mundo, a queda, a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, né? São as pernas, são os alicerces, os fundamentos, aquilo que toda a nossa fé é baseada sobre. Cara, se eu não entendo o que me aguarda, eu começo a viver o evangelho, o cristianismo, que ele é totalmente consumista, que é só para hoje, que é só para agora, que ele é só debaixo do sol, é só como que Jesus vai me abençoar. A minha esperança, ela se torna só a esperança de uma vida melhor aqui nessa terra. Aí eu passo a não ter esperança do mundo vindouro. E eu passo a me programar só para viver esses dias aqui. Quando que, na verdade, tem algo muito melhor e muito maior que me aguarda. E o que eu vou viver aqui hoje vai diretamente impactar o que eu vou viver na eternidade inteira. E se eu entender essas coisas, eu começo a viver de maneira mais intencional. Você pode ver os discípulos falando, né? O dia do Senhor, né? Que é o dia que ele vai voltar. Eles falavam daquilo como se fosse, sei lá, o dia do Natal. Era algo que estava na cabeça deles, assim, normal. Foi muito bem doutrinado. Estava nas raízes deles, de todos. E a gente, cara, a gente trata isso às vezes como algo que nunca vai acontecer. E quando eu falo os batismos, meu Deus do céu. A gente às vezes, né? E eu cresci nesse local, né? Onde a gente acha que só o batismo nas águas, que aquele é o batismo que salva. E quando que, na verdade, se você batiza nas águas, sem ter o entendimento, sem ter passado pelo primeiro batismo, que é o batismo em Cristo Jesus, né? Que é aquele ato espiritual, de você ser inserido no corpo de Cristo, de você ter sido nascido e gerado de novo, regenerado no Espírito. Se você não passar por isso, você só pular naquela água lá e só se molhar e sair lá, se você não fizer com o entendimento do que de fato significa aquela decisão, aquele rito que é o batismo nas águas, aquilo não valeu de nada. Né? O Espírito Santo, quando ele me confrontava com essas coisas, ele falava assim, Lídia, por que você acha que importa nascer de novo? Por que a gente não pode simplesmente pegar e voltar para o ventre da nossa mãe e nascer de novo? Falei, bom, Espírito Santo, eu acho que é meio impossível isso, né? Talvez, porque imagina, eu sou meio grande para voltar para o ventre da minha mãe. Só que eu sabia que não era bem essa a resposta que ele queria. Ele falou comigo assim, Lídia, se vocês não nascerem de novo do Espírito, vocês vão entrar num eterno looping. Vai estar sempre com a semente pecaminosa no Espírito de vocês. Eu falei assim, nossa, Espírito Santo, é verdade. Eu tenho que nascer de novo do Espírito para que eu possa entrar e fazer parte da sua espécie. E ter a espécie santa, né? A mente de Cristo, a semente de Cristo em mim. Ele falou assim, Lídia, isso é muito importante. O Espírito Santo falando comigo, né? Eu embolei um pouquinho aqui, desculpa. Porque, olha, tem muitos cristãos, né, muitas pessoas que estão indo na igreja, que na verdade nem são cristãos, né, que estão lá, que se batizaram nas águas, que estão falando como crente, que já estão andando como crente, que já estão até servindo na igreja, mas que talvez não experimentaram o novo nascimento, porque não pregaram, não ensinaram para ele de fato. É um crente que não entende que vai ter que morrer por Cristo para poder ressuscitar com ele. E esses cristãos, Lídia, vão chegar na porta do céu e não vão entrar. Porque se não tiver o novo nascimento, não entra. E tem muito crente aí que está indo para a igreja, que está achando que vai ser salvo só porque vai todo domingo servir. Mas se você não experimentar o novo nascimento, não vai. E isso fala das doutrinas elementares, que é o batismo em Cristo Jesus. Cara, isso é muito importante e por aí vai. Não adianta só se comportar como um cristão. Não adianta só ter o dialeto do cristão. Você tem que nascer de novo. Você tem que ter o lavar regenerador do Espírito Santo. Senão não vai entrar no céu. E aí isso foi me dando tanta preocupação, sabe? De saber que tem pessoas que eu amo na igreja, mas que talvez não nasceram de novo porque não ensinaram para elas um evangelho genuíno. E isso é muito grave. Então o Espírito Santo começou a trazer essas coisas no meu coração. Eu falei, cara, tá na hora da igreja maturar. Tá na hora da igreja se tornar madura.
Isso começa por mim, porque primeiro foi eu tendo que descobrir que eu não estava apta a ensinar tudo isso ainda. Eu tive que comer muito esse rolo aqui, que eu falei, Deus, eu quero ser madura, eu quero maturar, eu quero que o Senhor confie coisas grandes em mim. E eu também quero que Deus confie coisas grandes na mão de cada um de nós, de cada um de vocês que estão aí. Então é hora da gente maturar. E um crente maduro não só sabe, como sabe ensinar e como baseia toda a sua vida nesses 6 elementos que o autor trouxe aqui pra gente. E, obviamente, muitos outros elementos. Isso aqui é só o beabá. Isso aqui é a apostila start de Jesus Cristo. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Eu vou fazer uma série de vídeos falando de um por um. E quando não tiver como, eu vou tentar fazer os dois juntos, ensinar os dois, as duplas, né? Então, você talvez 3 vídeos. Vamos ver como é que vai ser, como que o Espírito Santo vai nos conduzir aqui. Mas é isso, que Deus te abençoe. E bora se tornar crente maduro. Bora comer esse rolo de verdade.